O Mister FPGA é uma grande iniciativa da comunidade de manter viva a chama de consoles e computadores antigos que marcaram época. Óbvio que antes do Mister FPGA chegar, já era possível aproveitar jogos e softwares através de emuladores. Mas no mundo onde hardwares de antigamente já não podem mais ser encontrados com tanta facilidade, porque deixaram de ser fabricados há muito tempo, associado também com a degradação natural de peças e componentes eletrônicos das unidades que ainda funcionam, o Mister FPGA é uma excelente alternativa para preservarmos esses dispositivos que fizeram tanta diferença. Uma das suas desvantagens é o FPGA utilizado, que além de não ser barato, não é encontrado com facilidade. Outra desvantagem é que o código-fonte dos cores foram feitos para que sejam sintetizados usando a IDE do fabricante. Esta realidade está começando a mudar graças a novas iniciativas da comunidade. Neste vídeo do canal eu falei sobre o projeto Mistex, que vai possibilitar que outros chips de FPGAs possam receber os cores desenvolvidos pelo projeto Mister. Neste outro vídeo do canal fiz uma apresentação de uma placa suportada pelo projeto Mistex e falei sobre alguns recursos que a placa possui. Neste vídeo do canal fiz o tutorial de instalação de uma máquina virtual com o Arch Linux e comentei que seria naquela máquina que eu compilaria os cores do Mistex. No vídeo de hoje vou continuar usando a máquina virtual do vídeo anterior, mas desta vez vou mostrar como instalar a IDE necessária para compilarmos os cores do Mistex. A primeira coisa que vamos fazer é marcar como executável o programa de instalação do Vivado, que você pode baixar gratuitamente com um cadastro através do site da AMD. O cadastro que você utilizou deverá ser reescrito nestes campos para dar continuidade à instalação. Em seguida, basta seguir esses passos. Repare que apenas o tamanho do download é de 15 GB. Este valor aumenta quando a IDE é instalada no computador. Gostaria de aproveitar este momento do vídeo e registrar uma crítica aos principais fabricantes de FPGAs, pelas suas ideias serem tão sobredimensionadas e de código fechado. O que só me faz ter vontade de que o NextPNR Xilinx seja uma realidade crível num futuro próximo. Feita a instalação, anote bem o diretório em que instalamos a IDE, porque vai ser com este diretório que vamos ter que apontar nossos scripts do Mistex para a compilação. Neste momento, vou executar uma instância do Vivado para ver se a IDE abre no Arch Linux. Durante o vídeo, percebi que havia algum problema de execução com a IDE, então resolvi investigar melhor executando a IDE através de um terminal. Repare que estão faltando algumas bibliotecas compartilhadas no sistema para que a IDE seja devidamente executada. Este é um caso semelhante a uma outra ocasião aqui no canal, onde resolvemos instalar o Quartus 2 no Linux.
Aqui na Wiki do Arch temos maiores informações dos pacotes que precisam ser instalados para executarmos devidamente a IDE. Como eu já instalei a IDE, vou instalar apenas as dependências necessárias deste pacote AUR. Eu omiti no vídeo a instalação do helper EA. Para instalar o EA, basta executar esses comandos. Voltando à instalação das dependências necessárias, basta copiá-las do script pkgbuild do pacote AUR do Vivado para o nosso helper. Como não temos distribuição de um dos pacotes necessários, no caso a biblioteca libpng12 para 32 bits, vou apagá-la da lista de pacotes a serem instalados, até porque a dependência libpng12 já se encontra na lista. Basta aguardarmos a compilação dos pacotes e, por fim, testar se o Vivado consegue ser devidamente executado após a instalação das dependências necessárias. E, como podemos ver, a IDE foi devidamente executada. Nos próximos vídeos vamos ver como usar a IDE para compilar os cores do Mistex. Agradeço a atenção de todos e até a próxima!